Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda para este encontro do blog Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas. Vamos retomar hoje a administração 16ª da pureza de coração, que nós vimos no último encontro, a primeira parte. Hoje, então, vamos nos debruçar sobre a segunda parte. Na primeira parte, nós nos ativemos apenas à bem-aventurança do Senhor, isto é, aos puros de coração. Hoje, vamos nos dedicar ao comentário que Francisco mesmo faz a esta bem-aventurança. Ouçamos mais uma vez o texto. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. São verdadeiramente puros os que desprezam as coisas terrenas, buscam as celestiais e não deixam de adorar sempre e ver o Senhor Deus, vivo e verdadeiro, de ânimo e coração puro. Segundo São Francisco, a primeira característica de um coração puro está a tarefa de limpar o olho do coração. Este é o caminho indispensável para poder ver Deus, como já fora muito bem indicado aos apóstolos pelo Senhor no Evangelho, quando proclama que onde estiver seu coração, ou melhor, onde estiver seu tesouro, aí também estará seu coração. E que a luz do corpo são os olhos, de sorte que, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará na luz. Se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em si são trevas, quão grandes são tais trevas, diz Jesus. E mais adiante, continua. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa dinâmica, Francisco a expressa com a frase: os que desprezam as coisas terrenas buscam as celestiais. Quase sempre essa exortação evangélica nos deixa um tanto perplexos, reticentes e desconcertados. Como pode o Senhor pedir que desprezemos as realidades deste mundo, que, no dizer da própria Escritura de Francisco, foram criadas pelo seu próprio Pai como muito boas, belas e úteis? Realidades que ele mesmo redimiu e santificou com seu sangue derramado na cruz. Diante dessa dificuldade, muitas vezes usamos o subterfúgio dizendo que não se trata de desprezo, mas de não lhe dar-lhe muita importância. Talvez nos ajude a sair desse impasse se analisarmos o verbo desprezar em seu sentido original latino, que é despicere. Despicere
mais que o antes de desprezar, indica o modo de olhar que busca nas realidades e acontecimentos deste mundo e de nossa vida a presença da realidade maior e mais profunda, a realidade que transcende os interesses de seu consumo imediato, tanto físico-material como cultural e mesmo espiritual. Enfim, a realidade das realidades, que é a origem e o fundamento de todas as coisas. Desprezar aqui, portanto, significa um modo de buscar ou querer que não vê mais nada a não ser aquilo que realmente lhe interessa. Não a partir de si, mas a partir do seu coração, isto é, daquilo ou daquele que o tocou e chamou para segui-lo e para estar com ele. Assim, a mãe, por exemplo, a partir do olhar de seu olho de mãe, tudo despreza, exceto o cuidado de seu filho, de sua casa, de seu esposo. O melhor, segundo São Paulo, para nós cristãos, desprezar tem um sentido ainda mais radical. Significa considerar tudo como perda, como esterco, exceto ir atrás de Jesus Cristo a fim de conhecê-lo, amá-lo e imitá-lo sempre mais e melhor. Uma vez que ele é o sol que a tudo e a todos ilumina, o coração, a fonte de tudo quanto desejamos, pensamos, queremos e fazemos. Agora talvez fique mais fácil compreender tanto o que significa coisas serenas e coisas celestiais, pois, por vezes, essas expressões parecem indicar um dualismo. Coisas serenas seriam as realidades do nosso cotidiano, da nossa vida, enquanto viventes deste mundo. E coisas celestiais seriam as realidades do céu e da outra vida, depois da nossa morte. Nesse caso, a bem-aventurança anunciada por Jesus não seria mais uma boa nova para esta vida, mas apenas de um consolo para depois da morte. Ora, pensar numa realização, numa bem-aventurança ou felicidade apenas para depois da morte, seria trair a mensagem central de todo o Evangelho, que a vida em abundância, a perfeita alegria, o reino dos céus já chegou e está no meio de nós, isto é, no coração, no íntimo mais profundo de cada um de nós e de toda a criação. A expressão, portanto, não está indicando uma dicotomia, mas dois princípios ou modos de conduzir-nos na vida. Assim, terreno ou da terra diz respeito não tanto a coisas, mas a um modo de ver e de ser da pessoa centrada em si mesma, que ama e dá prioridade às realidades passageiras, aparentes, fugazes,
como fama, aplausos, lucros, autossegurança, dinheiro, busca de comodismo e mesmo de uma santidade que visa mais garantir sua salvação do que o seguimento de Cristo e a glória de Deus. Nesses casos, o olho do nosso coração não consegue ver o fundamento, a raiz, a fonte que está por detrás, sustentando todas as realidades do nosso cotidiano. Deus e seu maternal cuidado. Já a expressão do céu, ou celestial, não está em referência apenas a coisas depois desta vida ou deste mundo, mas também, e de novo, a um modo de ser que se faz presente em todas as coisas que existem ou acontecem. Um espírito ou conduta que transcende o nível do nosso humano, meramente humano, como Francisco mesmo explica na admoestação que veremos mais adiante. O modo de ser da caridade, da humildade, da paciência, pobreza, alegria, quietude e que é o próprio Deus. Assim, neste uso da linguagem, talvez se possa dizer que terreno seja o que está fechado e alheio à dinâmica do encontro e do seguimento de Cristo. E celestial é o que pertence ao modo de ser elevado, sumo, do encontro e do seguimento de Cristo. A segunda parte da admoestação propõe o inverso da primeira. Se lá o centro era desprezar, agora é adorar e ver. Não deixem de adorar sempre, diz Francisco. O sempre, porém, antes de uma soma de atos ou momentos ininterruptos, está indicando também aqui um modo de ser, um estado de alma que o discípulo deve manter vivo, uma espécie de fogo interior que, a exemplo da sarça ardente de Moisés, queima sem deixar jamais de se consumir, ou da paixão de Francisco pelo Cristo crucificado que, a partir do encontro em São Damião, jamais permitiu que se apagasse de seu coração. Por isso, naquela ocasião, mandou o padrezinho daquela igreja que mantivesse sempre acesa uma lâmpada. A característica essencial do religioso, a exemplo dos enamorados e apaixonados, é de uma entrega cada vez mais total, absoluta e radical ao seu Senhor. Exemplo edificante de uma adoração contínua, vemos em Maria, que não cessava de ruminar tudo o que via, ouvia e se dizia a respeito do seu filho, acompanhando-o até a morte e morte de cruz. O mesmo se dá com os reis magos do Evangelho, os quais, tendo-lhes aparecido a estrela régia, imediatamente põem-se a seguir seu curso, de modo fiel, até encontrar a sua origem, o menino, rei dos reis, deitado no presépio. O mesmo pode-se ver no centurião romano. Sua adoração aparece em toda a sua caminhada de procura e busca do Senhor, e não apenas no final, quando exclama: Senhor,
eu não sou digno que venhas à minha casa, mas basta que digas uma palavra e meu criado ficará salvo. Em verdade, Maria, os reis magos não estão interessados em si, em seus reinos, como também o oficial romano não está pensando apenas no criado. Todos estão olhando, vendo e confiando inteiramente ao Senhor, se confiando inteiramente ao Senhor, de modo que aconteça o que acontecer, mesmo que Maria veja seu filho condenado à morte e morte de cruz, os magos percam a viagem e o centurião venha a perder o criado, tudo estará bem feito. Em outras palavras, pensa o oficial, se não acontecer nada, isto é, se meu criado continuar doente e mesmo vier a morrer, não tem nenhuma importância desde que o Senhor diga uma palavra, sua palavra. Essa palavra será tudo para mim, pensa o centurião. Será a minha vida, a cura do meu criado. Adorar é, pois, morrer para si, a fim de ser tudo para o Senhor. E o sempre, enfim, significa inteiramente, de corpo e alma, na inteireza de tudo o que sou, posso e quero. Adorar tem um quê de beijar, assim como a mãe faz com seu filhinho, ou vice-versa. Quando a mãe beija, proclama que aí está seu tudo, o amor, o sentido de sua vida. Sob o ponto de vista etimológico, o verbo latino adorare é composto da preposição ad, que indica movimento para, e hos, que significa boca. Unindo assim as duas palavras, podemos dizer então que adorar indica a atitude ou movimento de levar a boca para beijar, para saborear e consumar aquilo que nos afeiçoou e tocou, transformando o amante em amado e vice-versa. Tudo isso, porém, não acontece automaticamente e de uma hora para outra, mas supõe um longo processo que se inicia com a firme decisão de viver a vida perseguindo seu único amor, sem jamais se perguntar se vai ou não vai dar certo. Assim, de um lado, na medida em que o discípulo entrar nesse processo de fé pura, começa a surgir e ver o fundo mais profundo de sua existência. E, por outro lado, quanto mais surge e vê mais, quer ver e, quanto mais vê, sua vida ganha direção. Seu coração começa a sair da imundície de seu mundo mesquinho, particular e intimista, para participar da limpidez e do ordenamento de um novo mundo, que Cristo e a tradição cristã chamam de Reino do Céu, vida eterna, Pai nosso, Deus. Vamos agora olhar um pouquinho a importância da pureza de coração hoje. O Papa Francisco abordou essa bem-aventurança da pureza de coração em sua mensagem
para a 30ª Jornada Mundial da Juventude. Cita então esta fala de Jesus: nada há fora do homem que, entrando nele, o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é que o torna impuro, porque é do interior do coração dos homens que saem os maus pensamentos, as prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições, perversidade, má-fé, devassidão, inveja, maledicência, orgulho, desvarios. São palavras de Nosso Senhor em Marcos. A seguir, o Papa faz então o seguinte comentário: sendo assim, em que consiste a felicidade que brota de um coração puro? Partindo do elenco dos males enumerados por Jesus, que tornam o homem impuro, vemos que a questão tem a ver, sobretudo, com o campo de nossas relações. Cada um de nós deve aprender a discernir aquilo que pode contaminar o seu coração, formando em si mesmo uma consciência reta e sensível, capaz de discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito. Se é necessária uma atenção salutar para a salvaguarda da criação, a pureza do ar, da água e dos alimentos, com maior razão devemos salvaguardar a pureza daquilo que temos de mais precioso, nosso coração e nossas relações. Essa ecologia humana ajudar-nos a respirar o ar puro que provém das coisas belas, do amor verdadeiro, da santidade. E continuando, o Papa conclui: uma vez fiz-vos a pergunta: onde está o vosso tesouro? Qual é o tesouro onde repousa o vosso coração? Isto ele perguntou numa entrevista com alguns jovens da Bélgica em março de 2014. É verdade, diz o Papa. Nossos corações podem apegar-se a tesouros verdadeiros ou falsos. Podem encontrar um repouso autêntico ou então adormentar-se, tornando-se preguiçosos e entorpecidos. O bem mais precioso que podemos ter na vida é a nossa relação com Deus. Estais convencidos disto? Pergunta o Papa. Estais cientes do valor inestimável que tendes aos olhos de Deus? Sabeis que Ele vos ama e acolhe incondicionalmente, assim como sois? Quando esta percepção esmorece, o ser humano torna-se um enigma incompreensível, pois o que dá sentido à nossa vida é precisamente saber que somos amados incondicionalmente por Deus. Lembrai-vos do diálogo de Jesus com o jovem rico. O evangelista Marcos observa que o Senhor fixou o olhar nele e convidou-o depois a segui-lo para encontrar o verdadeiro tesouro. E conclui o nosso Papa: espero, queridos jovens,
que este olhar de Cristo, cheio de amor, vos acompanhe durante toda a vossa vida. Até aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a reflexão de hoje acerca da 16ª admoestação. Paz e bem.